Da mesma forma que um programa de computador, as crenças nos faz funcionar de uma maneira muito específica. Fique comigo que nós vamos contar um pouquinho mais sobre esse tema. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos a mais um episódio desta série, esta série que antecede o lançamento do programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual. E no tema de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de crenças. Como eu disse na chamada, as crenças, ou aquilo que a gente acredita, né, a definição mais corrente mais senso comum possa ser essa, tudo aquilo que a gente acredita. É exatamente como um programa de computador. Na medida que ele vai entrando no sistema, nós, seres humanos, com a nossa estrutura biológica, com a nossa estrutura biopsíquica, nós somos como um hardware, como um computador, um móvel computador, um laptop, ou seja como for. Tá? Na medida que a gente quer que ele funcione de um determinado jeito, nós vamos introduzir alguns programas ali dentro para que ele funcione daquele determinado jeito. Se a gente quer escrever coisas ali, nós vamos colocar um programa que é editor de texto. Se nós quisermos desenhar alguma coisa, nós vamos utilizar um programa que faça desenho. Tá? Esse filme que você está vendo foi feito por um programa que é um editor de vídeo. Então é um programa e a gente sabe que quando a gente instala aquele programa, a gente tem absoluta, plena e clara compreensão, entendimento, acredita que ele vai funcionar daquele jeito de uma forma absolutamente segura. Tá? O software editor de texto, ele não faz desenho. Pode até fazer, mas não é o ideal para aquilo. O software que faz trabalhos com imagem, o PowerPoint, por exemplo, ele não é o ideal para a gente fazer um filme. Mas, de todo modo, se eu quero trabalhar com alguma apresentação e tudo mais, ele é o ideal para isso. Então, quando eu o instalo, eu tenho absoluta, plena e total certeza que ele vai fazer aquilo que eu quero que ele faça. Tá? Bem, então, por que eu utilizo estes programas? Especificamente para executar determinadas tarefas. Porque existe um negócio chamado senso comum. Isto já vem sendo usado e utilizado há bastante tempo. Ele foi proposto pela primeira vez por um grupo pequeno de pessoas. Esse grupo pequeno de pessoas desenvolveu esse programa e foi convencendo outras pessoas que ele deveria funcionar, ou que ele poderia funcionar. Muitas pessoas não acreditaram. Não fazia parte do seu sistema de crença acreditar que alguma coisa com esta característica pudesse sequer existir. Olha só que coisa interessante. Por onde é que nós caminhamos, então, dentro de um sistema de crença? A primeira coisa que nos faz acreditar em algo são os nossos valores. Esses valores nos são dados, nos são ofertados, nós os vivenciamos inicialmente dentro do âmbito familiar. Na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos avós, no nosso convívio com o nosso grupo familiar, nós vamos incorporando alguns valores. Isso acontece desde pequenininho, a gente vai... Certo? Então, por exemplo, eu tinha uma crença arraigada que era muito foda. Eu não sei você, mas eu adoro manga. Manga é uma fruta que, para mim, eu me lambuzo. Eu adoro comer. Eu sou enjoadinho com essa coisa de meleca. Mas a manga eu como para me lambuzar. Tá? E a minha avó dizia sempre que cuidado, manga com leite faz mal. Cara, mas quem é que está dizendo isso para mim? É a minha avó que me dá de comer todos os dias. Eu sou pequenininho, Flavinho, me dá de comer todos os dias, é que prepara a minha comida, me ensinou inclusive a cozinhar. Tem um cuidado todo especial comigo, ela me ama profundamente e ela zela por mim.
Bom, se ela falou que manga com leite faz mal, eu vou acreditar que manga com leite faz mal. Passou a fazer parte do meu sistema de crença. Eu não vou nem discutir sobre esse assunto. Por outro lado, eu não vou testar esta crença. Manga com leite faz mal. Tá, e se eu comer manga e tomar leite? Se eu comer manga e tomar leite, eu vou passar mal. Pode acontecer alguma coisa grave comigo. Então, bem, então eu não vou fazer. A partir do momento que eu não faço uma determinada, não tenho uma determinada atitude, baseada em uma crença, eu começo a apresentar alguns elementos limitantes em minha vida. Leite é gostoso? Leite é gostoso. Leite é um alimento relativamente interessante. Ele principalmente é um alimento mais destinado a crianças, enfim. Mas você utiliza o leite para fazer uma porção de coisas. Você vai fazer uma comida, vai fazer um bolo, vai fazer um preparo e tudo mais. O leite entra em algumas receitas. Eventualmente você até gosta de tomar um milkshake, tomar um leite batido com chocolate gelado numa tarde gostosa, comer um pedaço de bolo, por que não? Tá? Então, essa atitude ou a não atitude diante de uma crença cria um estado limitante. Tá? Então, veja só. Então, o senso comum, e muitas vezes, esta crença que é limitante, o caso de manga com leite fazer mal, ela certamente foi senso comum. Eu tenho certeza absoluta que provavelmente você deve ter ouvido isso. Eu tenho certeza absoluta que você que tem a minha idade, jovem da minha idade, deva ter ouvido isso dos seus pais ou dos seus avós. Tá? Então, estas pessoas, por alguma razão, apresentam uma certa. Tem uma supremacia, tem uma ingerência sobre você. Ela tem quase que uma voz de liderança. E se tratando em termos de liderança, nós podemos observar que existem algumas pessoas que, pela sua liderança, por olharmos para essas pessoas, e isso é comum, tá? Isso também é senso comum. Olharmos para essas pessoas e acharmos que essas pessoas têm uma, sabe, uma primazia, têm um protagonismo diante de determinados processos, e ao falarem sobre estes processos, elas acabam, por alguma razão, determinando alguns procedimentos e limitando as nossas ações. Eu vou dizer, isso é muito comum, por exemplo, dentro do âmbito religioso, até dentro de partidos políticos fundamentalistas, como é o caso, por exemplo, de Partido Comunista, por exemplo. Ele é extremamente fundamentalista. Os líderes que compõem essas facções determinam como as coisas têm que ser. E você passa a acreditar em determinadas coisas que efetivamente não tem o menor sentido. Mas pela liderança, pelo protagonismo, pela ação que essas pessoas têm sobre um determinado grupo, de um modo geral, e em particular sobre você, acaba produzindo em você um jeito de se comportar diante desses processos. Vamos falar dentro do âmbito religioso, e eu gostaria de já encaminhar a nossa conversa para obrigatoriamente o objetivo fim desse nosso papo aqui, que é basicamente o quê? Eu estou preparando você, dentro do aspecto conceitual, para que você atenda a alguns pré-requisitos, e eu vou dizer isso com toda clareza, para que você atenda a alguns pré-requisitos para ingressar no programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual. Nós já fizemos alguns temas anteriores, falamos a respeito de energia, que foi o vídeo anterior, nós falávamos a respeito dos corpos, dos níveis vibratórios de cada um desses corpos, né? Depois a gente vai falar da nossa inter-relação com os mundos invisíveis, né? Que são aquelas condições abstratas, onde nós precisamos obrigatoriamente de um sistema de crenças. Olha que eu vou falando, por isso que eu estou falando sobre esse tema hoje, tá? Para encaminhá-los a esse processo.
De todo modo, eu queria te pedir uma grande gentileza já, eu não gosto de fazer isso lá mais no final, mas já nesse programa. Dá uma curtida nesse vídeo, fazendo um grande favor. Na boa, tá? Vai lá e curte o vídeo, dá um joinha. Tá? Eu tenho certeza que até o final você vai mantê-lo. E se você mantiver, eu fico muito grato por isso, porque afinal de contas, este é o meio pelo qual este canal vive e sobrevive. Se você, por alguma razão, num dado momento, quiser ser um apoiador deste canal, eu, meu Deus, fico profundamente grato e aqui embaixo existe um link para você ter acesso a esta possibilidade de ser um apoiador. Além daquelas pessoas que, naturalmente, optam por fazer as suas publicidades na nossa linha do tempo. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Né? E claro, óbvio, se você acha que este vídeo pode ser de ajuda ou útil para quem quer que seja, né? Eu sempre peço que você escolha 5 pessoas. 5 pessoas da sua relação. Tá? Se você já fez dessa forma, escolha mais 5. Tá? Tô te dando essa incumbência, tô te dando essa tarefa, porque eu me sinto muito à vontade. A minha audiência é uma audiência, eu tenho aí quase, já estou indo para 19 mil na minha audiência. Eu fico muito feliz porque é uma audiência que eu não vejo, pela característica do canal, por ser um canal educacional, eu não vejo nenhuma interferência, não só da plataforma, como também dos comentários que eu sempre vejo aqui embaixo. São sempre comentários com elogios, mas sobretudo com palavras gentis e estimulantes para esse trabalho. Então é assim que a gente conduz, tá bom? Ponto. Parágrafo, travessão na outra linha. Começando, então. Como é que nós lidamos com estas questões dentro do âmbito do sistema de crenças? Tá. Para que serve, então, um sistema de crença? Qual é a razão de eu ter um sistema de crença? Eu não acredito em absolutamente nada. Para mim, eu não tenho absolutamente nenhum tipo de expectativa, porque a crença ela tem a ver com essa questão da expectativa. Presta atenção, pessoal. A crença tem a ver com uma questão de expectativa. Eu espero que isto aconteça. E, sobretudo, nós acreditamos em coisas, hoje, de uma certa forma, nós acreditamos em coisas que nós não vemos. Nós não vemos. E estamos diretamente ligados e sofremos sérias interferências de vários sistemas que nós não temos a menor ideia de como isso funciona. Tá bom? Por exemplo, a minha querida amiga aqui, minha vizinha, minha amiga Madalena, por exemplo. Ela é uma pessoa querida, amada. Ela é uma dona de casa, uma pessoa que tem a sua relação com o seu grupo familiar e tudo mais. A dona Madalena, ela acredita em um negócio super interessante, que ela tem um dispositivo, uma coisinha assim, que tem uma tela, e essa tela, ela, independente dela saber como aquilo funciona ou não, ela aperta um desenhozinho que tem ali na tela, que tem como se fosse um íconezinho de um balãozinho de diálogo com um telefonezinho dentro. Ela aperta aquilo, ela abre para um aplicativo que ela permite, ela acredita claramente que ao escrever algumas palavras ali, ou mesmo gravar uma voz ali, aquilo vai chegar ao seu destino. Ela acredita nisso. Você também... Você sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do WhatsApp, do aplicativo de intercomunicação, através de texto, através de áudio e através de vídeo. Tá? Este aplicativo, quantos de vocês entende como é que isso funciona? Muito poucas pessoas. Quem é que entende disso? Quem idealizou o sistema, algumas pessoas ligadas à área de processamento de informação, e tudo. Essas pessoas entendem muito bem disso aí. Tem o protagonismo disso. E diz para nós que isso funciona. E nós acreditamos que isso funciona. E nós, ao acreditarmos que isso funciona sem ver como é que o negócio é por dentro, apenas nós somos o usuário, nós estamos aqui na ponta,
Nós estamos conectados aqui do outro lado, e existe uma outra possibilidade lá do outro lado que está sendo conectada conosco de forma absolutamente efetiva e em tempo real. Nós acreditamos que isso é verdade, experimentamos isso, e isto realmente funciona. Independente da gente entender como é que isso funciona. Mas, por que é que nós utilizamos este sistema? Porque além de fazer parte do senso comum, esse tipo de aplicativo, né, nós já tivemos uma experiência com ele. Uma ou duas experiências. E mais um detalhe. Nós temos uma ou duas ou três ou quatro experiências muito bem-sucedidas. E quando estas experiências não são bem-sucedidas, nós inclusive temos elementos de controle para determinar o que aconteceu neste processo de comunicação. Passei uma mensagem, dei o enviar, a flechinha que está ali à direita, dei para enviar e, bem, não foi. O que é que aconteceu? Eu consigo, através, mesmo não sabendo como funciona todo o sistema, eu não sei como é que funciona o sistema. Para onde vai essa mensagem? Se ela vai para a direita, para a esquerda, se ela sobe, se ela desce, se ela vai pelas profundezas da Terra, não sei por onde esse negócio anda. Qual é o caminho natural? Eu sei que eu escrevo o negócio na tela e vai sair do outro lado. E quando não sai? Quando não acontece isso? Eu tenho formas e elementos de diagnosticar o que isso aconteceu. Opa, peraí, estou sem sinal de internet. Opa, estou sem Wi-Fi. Tá, então tá, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Então, todo o meu sistema de controle, dentro daquilo que eu acredito, eu consigo mexer, alterar, manipular. Tá certo? Por que que isso acontece? Porque o sistema de crenças, ele é robusto. Ele tem elementos que, mesmo que você não veja, mesmo que você não conheça como todo o processo, o engendramento funciona, você tem absoluta, plena e total tranquilidade. Eu não digo certeza, mas você tem plena e total tranquilidade de que ao mandar uma mensagem, ela chegará no seu destino. Muito bem. Então, o primeiro fator para que a gente comece a trabalhar dentro do âmbito das práticas do programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual é termos um sistema de crenças que seja absolutamente consistente. Se nós estivéssemos na época de Grambel, se nós estivéssemos na época do padre Lendel de Moura, há pelo menos há um século atrás, há 80 anos atrás, se falássemos da transmissão sem fio, como é o caso desse sistema de comunicação a que eu me referenciei anteriormente, né, o sistema de transmissão sem fio, isso fazia parte de uma ideia. Alguém acreditou que isso era possível. Alguém acreditou que isso era possível. Fez alguns testes com isso. Só que os elementos de controle para que isso funcionasse de forma adequada, num primeiro momento, era absolutamente incipiente. Eu não tinha como transmitir um sinal, uma informação, a voz, que foi o primeiro a ser transmitido. Eu não tinha elementos consistentes para poder repetir estes experimentos com tranquilidade. Eu não podia avançar além do limite prescrito por aquilo que estava determinado naquela tecnologia, naquela época. Tá? Quem estuda um pouquinho sobre radiodifusão sabe daquilo que eu estou falando. Os primeiros experimentos, eles foram experimentos assim, experimentos rudimentares. Pensar na possibilidade fazia parte de um sistema de crenças, cuja robustez operacional
não estava devidamente constituída. A robustez operacional. Como eu disse anteriormente, como é que um sistema de crença subsiste? Porque ele é robusto. Tá? E ao mesmo tempo, você tem, através desse sistema de crenças, você acredita em determinadas coisas, crê em determinados procedimentos e sabe que mesmo que você não saiba como funciona, você tem a tranquilidade, a certeza de que aquilo vai acontecer. A expectativa, ela é uma expectativa que passa pelo crivo até da fé. Tá? A fé é quando você crê absolutamente, sem necessidade de nenhuma prova, de nada. Você crê e absolutamente entende que vai acontecer, independente da sua vontade. Existe algo além de você que está, de alguma forma, controlando tudo isso. Você percebe isso que eu acabei de falar? Isso faz parte do sistema de crença. A fé determina que algo vai acontecer, independente da sua vontade, independente do seu desejo, porque a sua fé conectou você com um sistema, e esse sistema fora de você vai dizer para você, olha, fique tranquilo que isso acontece. E existe uma entidade responsável por isso, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, existe algo além de mim, além de você, além de nós, que transcende a nossa compreensão e que é responsável por esse processo de fé. Então, este é um dos mecanismos de conduta que nós temos, um dos mecanismos de comportamento que nós temos, baseado agora em um princípio religioso. Então, essa parte conceitual é fundamentalmente importante. Por que eu estou contando isso para você? Ponto. Parágrafo, travessão, outra linha, subtítulo. A ação interveniente à distância. Como é que você, através de um sistema de autodefesa, proteção e ação, você pode, estando à distância, estando longe do local da explosão, longe do incêndio, poder apagar o incêndio à distância. Tá? Nós vamos utilizar alguns recursos que talvez a gente não os compreenda falando a respeito do aplicativo, mas agora não. Agora nós vamos construir os aplicativos. Eu quero que você entenda que existe, ou perceba, ou esteja atento, que existem mecanismos pelos quais nós vamos trabalhar entremeado à compreensão das leis naturais e fazer com que fenômenos de intervenção, por exemplo, uma intervenção à distância, ele funcione de forma adequada. O que precisa ter para que isso aconteça? Quais são os elementos necessários para que, ao fazer um trabalho, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, tipo, todas as terças e quintas nós temos um grupo, tá? Via de regra, algumas pessoas que sabem do programa vêm e nos solicita, então das 9 em diante, vai até 10 horas, 10 e meia, 11 horas, depende do número de pessoas que está envolvida naquela semana. Então, nós temos um grupo, esse grupo se reúne virtualmente, a gente fazia isso presencialmente, numa outra circunstância, criamos uma egrégora, criamos um mastermind. Neste grupo tem gente em Portugal, tem gente nos Estados Unidos, tem gente aqui no Brasil, claro, que quando a gente precisa fazer esse trabalho de ação à distância, nós nos comunicamos por esse dispositivo, estabelecemos os alvos a serem atingidos, existe uma interconexão com o receptor, ele precisa estar receptivo do outro lado, e nós utilizamos um serviço de transcomunicação e ação à distância. Tá? Então, num primeiro momento, a gente acreditava que isso era possível. Num primeiro momento, nós começamos a fazer, ao acreditar que isso era possível, nós começamos a fazer as primeiras experiências. Ao acreditar que isto era possível e ao fazermos as primeiras experiências, nós começamos a obter alguns resultados e ao fazermos essas experimentações, alguns resultados não nos eram
não era palpável, a gente não observava esse resultado. Tá, mas por que que isso não acontecia? É a mesma coisa o diagnóstico que você faz. Você mandou a mensagem, por que que ela não foi? Por que que ela não chegou? Você até mandou, apareceu o tiquezinho que ela foi enviada. Mas por que que ela não achou, por que que ela não chegou lá no outro lado? Será que o receptor não abriu a mensagem? Então, todos esses elementos de ação, todos esses processos começam a ser estudados agora, inicialmente, à luz de uma crença. Por que de uma crença? Porque a robustez do trabalho ele está no resultado. A robustez do trabalho está no resultado, embora eu não entenda como isto funciona. Então, dentro do nosso programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual, nós vamos estabelecer alguns critérios. O primeiro deles, nós vamos entender que alguns aspectos da nossa atitude mental, do nosso comportamento diante de determinadas situações, tanto de proteção, amparo, de reforço do nosso campo protetivo, de como é que nós estabelecemos níveis de comunicação com determinados padrões vibratórios. Tá? Posso insistir com esse aplicativo? Você manda uma mensagem, aí aparece naquela mensagem um tiquezinho, pam, pam, tá? Aparece naquela mensagem que a mensagem foi transmitida. Daqui a pouco, para você se certificar que o outro recebeu, aquele tiquezinho no cantinho da tela vai mudar de cor. Ao mudar de cor, você percebe que aquilo chegou ao local de destino. Então, é muito comum você sentar-se e acreditar que está fazendo. Eu creio perfeitamente que o meu trabalho de oração, de meditação e tudo mais está realmente funcionando. Sento, faço as minhas orações, faço os meus pedidos e eu tenho fé. Cuidado. Eu tenho fé que aquele que está lá em cima está gerenciando tudo isso e vai fazer chegar o meu desejo de cura, o meu sentido pleno de transformação e tudo mais. Não é bem assim. Eu sinto ter que te dizer isso, mas não é bem assim. A fé somente não basta. Ela não é suficiente para levar você para o próximo nível. Ela não é suficiente para colocar você em um patamar onde a sua ação psíquica, mental, espiritual tenha efetivos resultados, tá? Bem, quais são as inúmeras razões? Eu digo inúmeras porque eu me perderia o dia todo aqui falando sobre essas impossibilidades. Por que muitas vezes esse processo não funciona? Porque agora eu acredito em coisas das quais eu já não tenho mais tanta certeza assim das coisas que eu acredito. Tá? Eu já passei por algumas experiências e essas experiências não me foram 100% agradáveis. Muito embora eu tenha acreditado que isso era verdade, passou a ser mentira. Manga com leite não faz mal, tá? Não faz mal. Fique tranquilo, uma manguinha bem geladinha, você pode batê-la com leite, pode bater com creme de leite, pode fazer uma mousse de manga batida com creme de leite, ou até com leite condensado, em que pese o fato de eu estar aqui fazendo gordice, mas é uma coisa extremamente gostosa, tranquila e sem o menor problema. Então, quando cai por terra uma crença, cai também o mito atrás daquela crença. Alguém disse isso para mim. Então, bem, se alguém disse isso para mim, eu vou desqualificar quem disse isso para mim. Eu não vou desqualificar minha avó, porque ela me amava profundamente. Essa era uma crença dela e ela não fez isso porque estava afim de me sacanear. Ela fez isso porque ela estava repetindo um padrão. Então eu estou destruindo ou estou desestruturando, não é destruindo, desestruturando algo que já não tem mais absolutamente nenhum sentido. E estou dando crédito a uma outra possibilidade que é
fazer uma mousse de manga com creme de leite. Tá? Essa é a possibilidade. E o que eu faço com isso? Eu desfruto, eu tenho o prazer de comer uma mousse de manga com... Tá? Eu acho que eu vou... Um dia eu vou fazer uma receita de sair da dieta, fazer uma mousse de manga com mousse de manga. Tá bom para vocês? Tá. Brincadeiras à parte. Não, brincadeira não, verdade. Vamos ver se a gente faz isso um dia. Então, a partir dessa condição, nós precisamos entender que o sistema de crenças ele precisa ser robusto. Você quer ver uma coisa? Dentro da doutrina espírita, existe algo que é a reencarnação. Reencarnação. No budismo, acontece a mesma coisa. Existe o processo da reencarnação. Bem, para que você seja budista e para que você seja espírita, kardecista, por exemplo, militar ou estar envolvido ou comprometido com esse movimento doutrinário ou com esta religião, chame como quiser, você precisa crer na reencarnação? Pois é. Grande parte dos processos de discussão sobre as questões doutrinárias passam obrigatoriamente por esta crença de que a reencarnação é possível, de que ela existe, de que ela é real, é fato. Eu sou a encarnação de alguém que, num determinado momento, viveu numa outra época, num outro lugar. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. Então, eu cheguei num determinado... Vou contar isso para você entender. Eu cheguei num determinado momento da minha vida, militando dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo kardecista mesmo, como obreiro, como palestrante, como influenciador, fiz isso durante quase 20 anos, eu me orgulho muito de ter feito isso, contribuí robustamente para dar consistência a muitos processos dentro de algumas instituições. Isso para mim é uma honra poder obrar com este nível com este nível vibratório. Para mim é uma honra muito grande. Sou profundamente grato por isso. E aí as pessoas, eu vi as pessoas terem comportamentos dentro do âmbito dentro do comportamento do cotidiano das pessoas, tá? E falavam a respeito das leis de causa e efeito e engatavam com o processo reencarnatório. Pô, mas isso aqui foi questões de vidas passadas, eu estou fazendo isso aqui para a próxima vida e tudo mais. E eu olhava para aquilo e falava, mas espera um pouco, será que eu tenho que me linkar a vidas passadas, eu tenho que mexer no meu passado para eu ser feliz agora? Será que eu não posso, a partir daqui para frente, fazer um esforço para que eu desperte em mim algumas virtudes que sejam efetivamente poderosas e que eu possa sair fazendo as minhas coisas, tá? Ou será que eu tenho que abster-me ou ficar longe do que a vida pode me proporcionar de alegria, de prazer e de contentamento e viver uma vida reclusa e até de sofrimento da carne para, no porvir, eu ter uma outra oportunidade? Eu fiquei pensando naquilo. Bem, a minha crença na reencarnação, ela não é tão robusta assim, a ponto de eu ter um comportamento limitante para acreditar que esta possibilidade é real. Olha só, a possibilidade existe a real possibilidade de que a reencarnação seja um fato, eu vou dizer para você, no meu ponto de vista, é possível. Existem fortes indícios. Agora, ter um comportamento limitante diante deste fato é outra história. Então eu acreditei, aconteceu comigo, aconteceu com você, provavelmente deve ter acontecido com muitas pessoas. Não, com você não sei, desculpa. Pode ser que sim, pode ser que não, mas com muitas pessoas. Os meus pares, então, até hoje, eu falo, gente, mas qual é a necessidade? Hoje eu sou mais incisivo com relação a isso. Por que você tem que acreditar nisso para você ser feliz? Independente de ter reencarnação ou não. Seja feliz. Procure despertar em você as 10 grandes virtudes.
Seja paciente, seja cooperativo, seja caridoso, seja gentil, bondoso, amoroso, alegre, sereno, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa imparcial, honre seus pais, sua mãe, seja grato por tudo aquilo que a vida pode lhe oferecer, estude com afinco, honre os seus antepassados, faça coisas legais. Agora, não precisa ter não precisa se comportar como se algo não tivesse a robustez e a consistência necessária. É isso que eu quero chamar a atenção para as etapas que nós vamos lidar e vamos trabalhar ao longo de um programa de treinamento. Este programa de treinamento não pode colocá-lo em condição limitante, você tem que colocar em condição plena de ação. E essa condição plena de ação, você não pode ficar atrelado a questões de crença que podem eventualmente ser limitantes. Eu não vou mexer com tais coisas porque isso, de alguma maneira, vai me colocar em contato com energias negativas. Olha a frase. Você quer ver um negócio? Você que me acompanha já há bastante tempo, você que tem a lida, por exemplo, com radiestesia, você quer ver um negócio de radiestesia cabalística, aquela radiestesia que usa os pêndulozinhos com as inscrições em hebraico em volta dela. Tá? O termo radiestesia cabalística foi uma expressão cunhada pelo Jacques Lamaia, na verdade, é a radiestesia da verdade, que foi criada inicialmente por Jean-Gaston Bardet. Ele processou tudo isso aí. Tá? O Jean-Gaston Bardet, um católico fundamentalista, tinha no seu sistema de crença, ele já falecido, honro a sua memória, aprendi muito com ele, leio nos originais, acho fabuloso, né? Faço um esforço, mas eu faço. Ele elaborou um sistema de mensuração onde você toma contato com níveis vibratórios específicos. Então, a crença é tanta que você lidar com um pêndulo que tem, ou ter na sua caixa um pêndulo com fio numa determinada posição, que supostamente incita a uma vibração de baixo tensor, que te colocaria em contato com forças demoníacas ou coisa parecida, é tão arraigado em alguns eu não sei se eu posso chamar isso de instrutor ou professor, porque instrutor e professor são pessoas cultas. Eu não sei quem são essas pessoas. Pessoas que se acham no direito de ensinar. E são umas pessoas que não têm capacidade para lidar com, especificamente, pode ser com outro, mas com esse assunto, não, são inaptos. Tá? Tem até dificuldade de lidar com a inteligência. Desculpe a minha grosseria. Tem dificuldade de lidar com a inteligência. Bom, recurso cognitivo, zero. Então, a capacidade que nós temos de estruturar a robustez da nossa crença, das nossas crenças, passa obrigatoriamente pela compreensão, por algo que seja cognitivo. Nós temos que ter discernimento, temos que ter elementos que façam com que a gente faça uma análise criteriosa, mesmo que a gente não entenda como o WhatsApp funciona. Mas eu tenho que saber que se eu escrevi a mensagem, postei um vídeo ou uma imagem, e dei o send, ela vai sair do meu equipamento e vai ser direcionada para o seu alvo. Se não saiu, eu tenho que saber por que não saiu. Se saiu, eu tenho que me certificar se chegou. Se não chegou, é porque o outro lado estava desligado. Então, essa é uma base daquilo que a gente vai trabalhar. Agora, eu exijo que alguma coisa aconteça comigo. Alguns aspectos ligados à minha condição energética, vibracional, estão ligados a algumas coisas que dependem exclusivamente de mim. E aí vai ser o tema do nosso próximo vídeo, nós vamos falar a respeito das nossas virtudes. O que é que você acha? Bom, agora eu vou fazer um programa de treinamento de autodefesa psíquica e proteção espiritual, e eu vou acessar a minha estrutura de poder. Não vai. Não vai, não. Se você chegou aqui nesse vídeo, no final desse vídeo, e está pensando em fazer um programa de treinamento de autodefesa psíquica, proteção espiritual, para ir para o próximo nível e alcançar poder, eu recomendo não é aqui. Tá? Eu não tenho essa habilidade. E se você conhecer alguém que ensine como fazer isso, por favor me avise que eu também quero aprender. Agora, uma coisa eu quero colocar você
em ponto de bala. Em ponto de bala. Eu vou te dar todo o treinamento para que você exercite e estimule as suas virtudes. Todos nós as temos, em maior ou menor número, em maior ou menor grau. Tem pessoas que as têm na sua totalidade. Outras, tá? Eu, por exemplo, tenho, acho que uma ou outra, tá? E vou dizer para você as que eu tenho, e depois você vai escrever aqui na descrição as que você tem. Mas não agora, vamos deixar isso para o próximo vídeo, que vai ser o tema da nossa próxima, do nosso próximo encontro, falando sobre o pré-lançamento do programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual. A única coisa que eu queria que você fizesse, por gentileza, escrevesse aqui embaixo nos comentários. Quais são as crenças que você tem? Não pode ser as limitantes que você acha que acredita, mas que não tem tanta certeza assim. Alguma coisa que para você é robusto mesmo. Você acredita, você tem o teu elemento consciencial, a tua cognição, o teu exercício intelectual, mesmo que você não veja, mesmo que você não tenha acesso através dos 5 sentidos, mas você tem a sensação íntima, a sensação de coração de que aquilo faz parte da sua verdade. Coloque nos comentários aqui embaixo, eu vou adorar ler isso aí, vai ser muito bom para que eu possa, de alguma maneira, para que esse seu comentário contribua para esta parte do programa de treinamento. Tá? Talvez tenha alguma coisa que eu não saiba e que você pode, de alguma maneira, contribuir para o meu esclarecimento. Quero deixar você um grande abraço, espero que você tenha gostado de ter ficado comigo até aqui. Se você já deu o seu like, permaneça com ele, vai ser muito bom para nós. Divulgue esse vídeo para algumas pessoas que você ainda não divulgou, né, que provavelmente vão assisti-lo e se interessar por ele. Eu já tenho uma playlist com esse terceiro vídeo, nós vamos fazer o quarto agora, a respeito de virtudes e tudo mais. E aí a gente vai fazendo, já vai dando os treinamentos introdutórios para este programa. Tá combinado? Mais uma vez, um grande abraço para você. Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Deixo a você, assim, todas as bênçãos de paz, de alegria, de felicidade, de saúde. Que todo o teu lar, o ambiente onde você está neste momento, ambiente onde você está nesse momento, com as pessoas que estão dentro da tua atmosfera psíquica, possam receber de você, tá, todas as coisas boas, e que mais do que isso, eu desejo, eu creio, eu quero que todas aquelas pessoas que fazem parte do seu afeto estejam cada vez mais próximos de você. Assim eu determino. Tchau, tchau.